Oi, amiga! Ei, peraí que eu tô. Tudo bom? Bem-vinda! Tudo bem? Tava aqui Tô contando para as aqui. pessoas que eu tô me sentindo igual a minha avó. Sabe quando saiu o videocassete? Sabe? Minha avó tinha muita Total. dificuldade de mexer no videocassete. E a gente Não, tinha tô que tipo ajudar eu eles. aqui, né? Minha avó no caixa eletrônico, você falou isso agora, eu lembrei. Eu lembro a primeira vez que eu fui com ela, ou que ela foi, eu tava junto, e ela olhava assim, falava, mas minha filha, como mexe nisso? Mas como sai dinheiro dentro dessa máquina? Então, eu tô assim, como? Mas você chama a É, pessoa e a pessoa entra ao vivo e as pessoas vêm assistir. É que muito louco, chocante. né? É muito louco. Não, e a gente ainda está aprendendo aqui. Eu vou confessar para todas vocês e todos vocês que o meu desafio de hoje nessa brincadeira é conseguir me concentrar aqui no que a gente vai conversar e ler o comentário de vocês mais no finalzinho, porque eu me atrapalho demais. Se eu tenho que Então, ler e você falar nem ao viu a mesmo Joana tempo. falando que brinco Mara Turtle. Ela acabou de comentar. Que o quê? Que Ah, se eu brinco. que brinco, Mara! Eu não vou conseguir É, ler e falar ao então, mesmo tempo. Eu difícil. tenho. Gente, já tá difícil ficar concentrada, não tá? Minha concentração tá assim, totalmente zoada. É. Então, mas obrigada pelo brinco. A A gente Rô pode tá aqui deixar aquele. também, ó. Tá todo Ai, mundo. queridas. E outra, tem que pôr o óculos para conseguir ler Muito difícil, gente. É as igual pessoas. encontrar se rebobina a fita, não Pronto. rebobina a fita. Lembra que tinha essa história de rebobinar a Total. fita? É isso, Nossa, tinha essa época, né? lembra? Aff. Minha avó não sabia Tanta gente disso. querida. Agora que eu tô vendo. Pois é. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia, para mim é tarde. Que dia é aí agora, Yara? Que dia Boa estamos? pergunta. Isso é É, uma pergunta. Pergunta não, isso acho que isso importante. é um bom jeito de começar, né, Dê? Aqui é Isso. dia 10 de abril, se não me engano, acho que de 2020, já não sei, né? Porque tá tudo tão rápido que bobear eu acordo em 2025, né? Ainda em quarentena. Ai, pelo amor de Deus. Socorro. Eu acho que hoje é dia 9 de abril, tá certo? Aqui nós estamos no passado, literalmente, em vários sentidos. Aham. Nós estamos falando do passado, 9 de abril de 2020, 9 da noite. Que horas são Aham. aí? Aqui são meio-dia. Uhum. Meio-dia do dia 10 de abril, sexta-feira. E, bom, para quem está chegando agora, eu acho que é importante mesmo a gente ir marcando, porque a gente se propôs a conversar semanalmente no meio desse rolê muito crazy, né, dessa pandemia mundial, em que cada dia, cada semana é uma. Bom, estamos numa montanha-russa mundial, né? Uhum. Então, Uhum. eu só estou querendo dizer que as notícias que a gente vai trazer, as percepções, as reflexões, elas fazem sentido hoje. E talvez elas não façam sentido completamente do mesmo modo amanhã. Uhum. Uhum. Então, na verdade, acho que também é meio que por aí que a gente queria começar, né, Deise? Falando Uhum. dessa Uhum. velocidade alucinante de Uhum. mudança da realidade, né? Mas antes, deixa eu te perguntar, como que você tá? Como é que você tá na terceira semana Não, começou um pouco depois. Um pouco depois, a gente já tá, gente, já não sei mais, mas é assim, Que eu não, foi sou. mais de 2 semanas e meia, tipo 2 semanas e meia, 2 semanas e um pouquinho, duas Tá. semanas e um pouquinho. É, 2 semanas e um pouquinho, vocês estão já há Aqui em casa, três desde o semanas, né? dia, 17 de março, por aí, 3 semanas. 3 semanas. Pouquinho atrás, Um pouquinho pouquinho atrás. só. Respira, amiga, 3 semanas. Respira Só três porque, semanas. Parece que foi em outra vida. é, Não parece? você já conseguiu assimilar a notícia de que se tudo correr bem e a gente for bem conduzido no Brasil, vai demorar bem mais tempo do que você queria e que queríamos no começo? Não, né? Não. É muito difícil mesmo. Talvez antes da gente falar como que a gente tá, tô pensando aqui, né? Uhum. E tô vendo que tem gente ainda.
chegando nos primeiros 5 minutinhos e avisar as pessoas que a gente conseguiu, graças à ajuda do Henrique, meu parceirão. Obrigada. Várias pessoas não estavam conseguindo ver e pediram para a gente tentar gravar, então a gente acabou de criar lá no YouTube um lugar para ir subindo as lives que a gente for fazendo, que a gente já fez. Então tem a primeira que está lá, logo a gente sobe a segunda e essa é a terceira, né, Daisy? Isso. Então quem quiser ver, rever, compartilhar, tá na nossa bio lá o link do canal. E é isto, né? Vai ser interessante, não deixa de ser um jeito, eu pensei agora, um dia a gente talvez vai sentar para reassistir, de documentar, né? Sim, eu pensei nisso, tipo uma semana a semana, né? Exato. Porque é tanta coisa que acontece, é tanta informação, dia a dia, semana a semana, que se a gente não registra de alguma maneira, eu já nem lembro qual era o mundo que eu estava 2 semanas atrás e qual era o mundo que eu estava imaginando no futuro há 2 semanas atrás, que certamente não é igual o de hoje, né? Enfim. Com certeza. Né? Mas mudou alguma coisa? Você está na Nova Zelândia, né? Então, vamos lembrar, você está na Nova Zelândia. Você chegou aí... Por hora estou na Nova Zelândia. Faz quanto tempo que você chegou aí? Eu cheguei dia 6 de março aqui. Quando eu cheguei tinha um caso só. No dia 23 de março, se não me engano, foi decretada aqui o nível 4, que é quarentena, enfim, lockdown total, muito mais restrito do que aí no Brasil. Tá dando super certo, também é uma realidade muito mais simples, tem só 4,7 milhões de habitantes, né, uma primeira-ministra que amo de joelhos. Então a gente está em 2 semanas e pouco, segundo o Washington Post, não é que a Nova Zelândia está achatando a curva, ela está esmagando a curva. Eu vi essa reportagem. Você viu? Nossa, animal. Mas ainda assim, está longe de se falar em abertura. Tá. Então, enfim. Ok. Vamos lá para o que a gente pensou em tricotar hoje? Que eu acho que também tem muito a ver com isso, né, Daisy? Das notícias. Das notícias e, sei lá, o que nos pegou essa semana e o que a gente percebeu que pegou ou nas pessoas que a gente atende, nos amigos, nos queridos e tudo, né? E eu acho que eu posso começar compartilhando. Eu falei para a Daisy quando eu vi o Roda Viva do Átila Yamarino, que é um biólogo, um pesquisador. Não foi na segunda-feira passada, não dessa semana. Mas como eu já sei que toda vez que eu assisto ele é bem possível que eu seja porradão, assim, eu esperei um dia que eu estava bem para assistir, então eu só assisti neste final de semana. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que me fez pensar, e era isso que eu queria conversar com vocês, e a partir daí, que foi o seguinte, o Átila, acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi falando no final do Roda Viva, o mundo em que a gente vive, que a gente vai viver, não é mais o mundo que a gente vivia. A gente vai voltar para um mundo que não é mais aquele. E aí quando ele falou isso, meu coração quase foi pela boca, os dentes lá da entrevistadora quase pularam, você viu o olho dela pulando, ela falou, calma aí, pelo amor de Deus, como assim? Mas por um tempinho só, né? Ela falava assim, mas só por um tempo, né? Ele falou, olha... E aí eu aqui, eu vou tentar super me ater ao que eu acho importante numa conversa entre psicólogas, né? Então não vou dar 1000 explicações de biologia, epidemiologia, não sei o quê, mas só para contextualizar, o que ele estava dizendo bom, diante de tantas incertezas, uma certeza a gente tem que a gente só vai conseguir produzir uma vacina segura para ser aplicada em bilhões de pessoas, na melhor das hipóteses, em 1 ano e meio. Então, durante 1 ano e meio, as únicas 2 ferramentas, as 2 por hora, principais ferramentas que a gente tem para controlar o curso dessa pandemia distanciamento social e teste, né? Ou seja, a gente muito provavelmente vai viver durante 1 ano e meio, no mínimo, em ondas de fecha tudo,
quarentena, distanciamento social, isso que a gente está vivendo. Por quanto tempo? Não sabemos, ninguém pode saber. Vai depender do ritmo, do quanto a gente ficar em casa, do quanto as medidas forem tomadas, enfim. Então, não dá para saber quanto tempo a gente vai ficar em casa agora. Depois, muito provavelmente, sem uma vacina rodando, a gente vai ficar períodos fechados, e aí, né, vamos pensar um bom governante neste momento, no poder. Chega uma hora que ele vê um número lá e fala, nossa, já dá para abrir um pouco. Ele abre um pouco, é de se esperar que vai aumentar de novo a chamada segunda onda, que já, né, a China, a Coreia do Sul, Singapura já estão atentos à segunda onda, que o vírus volta a circular na população, então ele aumenta, chega num nível crítico, fecha de novo. Então, quando eu ouvi o Átila falando isso, eu juro que a minha cabeça, enfim, começou a imaginar um futuro muito mais longo do que eu imaginava, com uma vida extremamente diferente da vida que a gente já tinha, que eu sabia que eu não conseguia delinear completamente como ela vai ser, como vão ficar as crianças, como vai ficar a educação, e os trabalhos, e o nosso contato físico, e uma lista gigante. Mas qual que é o meu ponto aqui? É que eu fiquei bem atordoada depois que eu vi o Roda Viva, sei de vários amigos que também ficaram, sei de pacientes que ficaram, mas o meu ponto é, nessa hora, minha cabeça fez, sem que eu percebesse que ela estava fazendo isso, um filme sobre o futuro no próximo 1 ano e meio, na melhor das hipóteses. 2 dias depois, eu estava vendo um debate, que eu super recomendo também, da UOL, junto com o diretor do Einstein, o diretor do Sírio, o Drauzio Varela, a Esther, que é uma super pesquisadora em genoma do coronavírus, enfim, a galera da pesada. E aí, meu ponto é, no final dessa live lá, desse debate do UOL, o Drauzio Varela está num momento até no meio de uma fala bem pessimista dele sobre o que vai acontecer no Brasil, a desigualdade social, papapá. Ele fala assim, agora, olha, fazendo um exercício de futurologia, o que pode acontecer é que a gente pode descobrir uma droga que já exista e que a gente faça testes, pesquisas e taranã, e que essa droga possa ser usada para impedir que casos com uma evolução mais complicada, a gente consiga impedir que eles entrem na fase de insuficiência respiratória, e isso pode mudar o curso dessa pandemia. Porque daí as pessoas não vão chegar no estado mais grave, porque daí os leitos não vão estar sobrecarregados, porque daí a gente não vai, enfim, talvez reduzir a taxa de mortalidade, enfim. O meu ponto aqui não é um debate médico sobre isso, mas um debate psicológico, que foi, quando eu ouvi o Drauzio falando isso, eu primeiro vi uma luzinha de esperança que eu não tinha visto, falei, nossa... 2, saquei que, numa questão de um dia para o outro, o cenário que a minha cabeça estava fazendo tinha mudado como possibilidades totalmente. E aí, o clique que me deu, que eu queria dividir com vocês nessa hora, foi que a gente acho que nunca foi tão concreto na vida de ninguém aqui, tão palpável, como o tecido da vida é a impermanência. Né? Assim, acho que nunca ficou tão evidente. A realidade vem mudando. Gente, faz 3 meses que essa história começou. Assim, se a gente for ver tudo que aconteceu em 3 meses, é muita mudança, muito rápido, muita impermanência. É muito fluido. Em geral, muito fluido. Em geral, a percepção de impermanência pode gerar muita angústia, muita ansiedade. É assim, bom, se a vida é impermanência, onde eu piso? O que eu posso contar? Se tudo muda, o que eu posso contar? E nesse dia, essa historinha que eu estou contando, super pessoal minha, o que eu senti, ou a percepção que eu tive nessa hora, foi que eu poderia contar com a própria impermanência. Eu sei que vai parecer uma coisa chavão, ou talvez filosófica demais, mas para mim ela foi muito concreta. Eu falei, gente, que bom que muda. Que bom que muda. Porque a minha percepção de ontem, quando eu via só a maré baixa, ela pode mudar amanhã, e tá tudo tão louco, tão bizarro, que eu juro que às vezes eu imagino que pode chegar, sei lá, extraterrestre, na semana que vem com a vacina, ou intraterrestre, sei lá, eu tô fazendo uma piada, mas assim,
perceber a impermanência e conseguir repousar sobre ela também tem me acalmado. Na hora em que a minha cabeça vai para o lugar do aperto, sabe? E aí no dia que eu estava pensando isso, eu recebi uma historinha de um amigo. Ele mandou uma historinha de um conto chinês, uma história chinesa, que resumia isso que eu senti e percebi muito melhor do que todo esse blá 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 que eu falei até agora. E aí eu pensei em ler essa historinha e a gente seguir a partir disso. Boa. Pode ser? Lê pra gente. Bom, então senta que lá vem a história. Titia Yara vai contar uma historinha para vocês agora. Uma história chinesa conta sobre um homem que possuía um cavalo cobiçado por todo o vilarejo. Ele não quis vendê-lo e o cavalo acabou fugindo. Os vizinhos disseram: você deveria ter vendido esse cavalo, né? E ele respondeu: pode ser que sim, pode ser que não. Alguns dias depois, o cavalo retornou com outros 10 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram: fez bem não vender, hein? O homem respondeu: pode ser que sim, pode ser que não. Passado um tempo, o filho desse homem caiu do cavalo e fraturou a perna. E os vizinhos disseram: deveria ter vendido esse cavalo, hein? E o homem respondeu: pode ser que sim, pode ser que não. Pouco depois, houve uma guerra e todos os jovens foram convocados, exceto seu filho, por estar com a perna quebrada. E os vizinhos disseram: fez bem em não vender esse cavalo, né? E o homem permaneceu com seu definitivo talvez. Quando eu li essa história, eu pensei, cara, é isso. Assim, é esse estado, sabe, que eu pelo menos encontrei em mim, de poder lidar com essa realidade tão impermanente de um jeito mais tranquilo. Não sei, faz sentido, Daisy, para você? Muito. Não, eu estou pensando em várias coisas aqui. Então, eu vou te contar tudo que eu estou pensando. A primeira coisa que eu pensei, um monte de coisa. A primeira coisa é que, assim, a gente não, a gente só não pensa, né? A gente pensa com o corpo inteiro. Então, eu fico imaginando para onde que você foi quando a sua cabeça foi lá, a gente vai ficar trancado por 6 meses, ou a gente vai ter a cura. Então, como que o seu corpo reage a essa produção de pensamento? Você consegue, tipo, contar? O que é? O que ele sentia? Como é que você se sentiu durante essa semana? Você ficou indo para lá e para cá? Eu acho que a gente vive, né? Na hora que a gente pensa, é isso que você falou, a gente é um pensamento emocionado, né? Então a cabeça está lá produzindo um futuro imaginado e a gente sente como se a gente estivesse vivendo aquele futuro, né? Então, nossa, falta ar, quero sair andando, não posso, eu estou sentindo a claustrofobia aqui agora. Ai, que vontade de abraçar por todos os meses futuros quando eu vou poder abraçar as outras pessoas, né? Enfim. É isso, né? Acho que a gente tem uma questão de que a gente só não pensa, né? O que a gente pensa, a informação que a gente recebe, ela afeta o nosso corpo integralmente. A gente faz escolhas a partir do que a gente pensa. A gente faz escolhas a partir do que a gente escuta, das informações que a gente recebe e das informações que a gente constrói. Então, eu acho muito curioso esse é um grande experimento sobre linguagem, acho que a gente está vivendo. Né? Estamos vivendo vários experimentos, mas um sobre linguagem especialmente. E sobre linguagem eu quero dizer da nossa capacidade cognitiva de antecipar e prever coisas, de buscar o que vai acontecer, de buscar histórias que vão nos dando algum tipo de previsão e controle sobre os fatos. A gente está o tempo todo buscando isso. Você já falou, né, Yara, o quanto que a gente, nas outras lives, o quanto que a gente se dá mal, a gente lida mal com a imprevisibilidade, com a impotência. Então a gente vai buscando histórias que, mesmo que catastróficas, lá no futuro, vão nos dizendo o que a gente tem que fazer agora. E aí, quando a gente estava conversando sobre isso, eu fiquei pensando, bem, então, se a gente está vivendo esse lugar onde a gente recebe um monte de informação o tempo todo, e a gente constrói um monte de futuros possíveis futuros, tão catastróficos ou não, é possível que no meio desse caminho
a gente tenha que se sentir muito triste, muito angustiado, muito ansioso, muito em luto. Né? Tem um luto, do qual a gente vai falar Exato, mais pra frente. Tem um luto que a gente está vivendo. exato, E não exato. sentir isso é bizarro. Se tiver alguém aqui que está ouvindo a gente, que não está se sentindo mal de alguma forma, enclausurado de alguma forma, ansioso com o futuro de alguma forma, sei lá, tá estranho, tá muito esquisito. Pode estar vendo uma esquiva ou uma dificuldade de olhar para o que está acontecendo muito séria. Então, isso é uma coisa. Tem algo que está acontecendo, tem uma perda, tem renúncias, tem incerteza, tem impossibilidades que vai doer, que está doendo já. As renúncias já me machucam, já me mudam, já Exato. alteram a minha vida, meu cotidiano, minhas possibilidades e já me trazem sofrimento. Então, estamos todos sofrendo juntos. Isso é uma Sim. coisa. A outra coisa é que a nossa mente ela é tão incrível que a gente é capaz de sofrer não pelas coisas que estão acontecendo já agora, que já causam muito sofrimento, mas também pelas coisas que vão acontecer lá na frente, ou que aconteceram no passado. Essa é a nossa capacidade humana mais incrível. Nós temos entre as nossas orelhas, como diz o Stephen Hayes, uma máquina de resolver problemas. E ela está o tempo todo engajada em resolver problemas. Mesmo aqueles problemas os quais a gente não tem controle nenhum. Então é possível que a gente passe muito tempo do nosso hoje angustiado e pensando em soluções para problemas que não têm solução. Né? Em Agora, debates ou que não estão agora. no nosso, ou não estão na nossa mão, né? Sim, Na do qual nossa, a né? gente não tem Tá o na mão do menor. time de cientista que está lá pesquisando se acha ou não a droga, mas não Sim, na minha, né? não, a minha Sim. mão, o que tem o controle? O que a gente tem controle real, sensato, né? Bem, eu sei do que a gente não tem controle. Aqui no Brasil a gente não tem controle do que está acontecendo no governo, por exemplo, o caos que está acontecendo. A gente não tem controle, pouco a gente tem controle sobre nossos vizinhos. Tem que vir uma síndica e colocar uma regra para que ninguém possa usar a quadra. A gente não tem controle do que acontece na nossa cidade. Algumas pessoas estão super angustiadas porque não têm controle sobre o comportamento dos pais, por exemplo. E agora tem coisas as quais a gente tem controle. E parece muito clichê. É muito clichê, eu sei que é. Mas existe um sofrimento enorme por tentar controlar o incontrolável. Por tentar controlar a ansiedade que a gente sente pelo que vai acontecer no futuro. E aí não tem jeito. Né? A gente não consegue controlar o que está lá na frente. A gente consegue controlar o que está aqui na nossa frente. E você sabe, né, Yara, existem inúmeras pesquisas, estudos sobre linguagem que vão contar para gente que a nossa atenção ela é como um feixe, sabe um feixe de luz? Só pode focar para um lugar. Ou ela foca para fora, para o futuro, para o passado, ou ela foca para os nossos pensamentos, ou ela foca para o que a gente está produzindo aqui de pseudo-soluções, ou ela foca para o nosso momento agora, ao nosso redor. E o que eu estou percebendo, o que eu vejo em mim, nos meus pacientes, nos meus amigos, é que boa parte do meu dia eu passo com o meu foco para as minhas pseudo-soluções, para as minhas possibilidades do futuro, para o que eu posso eventualmente resolver quando acontecer lá na frente. E aí eu sofro duas vezes. Eu sofro agora, pelo que eu estou prevendo que vai acontecer, e eu sofro amanhã, aliás, sofro inúmeras vezes, né? Sofro agora, eu sofro à noite quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu sofro amanhã, eu sofro depois de amanhã, eu sofro o mês inteiro, eu sofro o ano todo, pelo que eu estou prevendo que vai acontecer no futuro. Você sente isso, Yara? Isso é uma coisa que você Não, percebe? total, total. É, e eu Sim. acho que você falou a palavra luto no meio do caminho, acho que é uma boa palavra para a gente resgatar, para pensar Sim. sobre isso, porque o que eu tenho ouvido de várias pessoas também que atendo,
amigos, família, eu mesma, né? Eu acho que parte do nosso sofrimento a gente poderia entender como luto, né? Se a gente for pensar que luto é perda, é o rompimento de um vínculo importante, né? E aí a gente, né? Eu acho assim, tem algumas pessoas já vivendo o luto mais concreto possível, que é pessoas que elas conhecem e morreram, né? Mas e elas estão atravessando agora, vão atravessar por um tempo um momento de luto, né? Mas para além desse luto concreto, eu penso que todos nós, de alguma maneira, talvez parte do que a gente esteja vivendo de sofrimento é um luto. Então, é uma experiência gigante de perda, né? Luto no sentido de perda, né? E quando a gente ouve essa frase de que o mundo que a gente conhecia, ele não vai ser mais o mesmo, ele vai ser um outro, né? Isso dá uma dimensão para a gente do tamanho de uma certa perda. Não sabemos, pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior. Pode ser que tenham coisas melhores, e eu acredito que vão ter várias, né? Pode ser que tenham perdas e perdas. Teremos perdas e perdas. Então, nem estou fazendo um julgamento sobre se depois essa é melhor ou pior, mas é uma constatação de que o que a gente tinha não tem mais. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer e dar um nome, acho que já faz muita diferença se a gente entender que são reações já conhecidas de momento de luto. Negação é uma reação. Raiva e irritabilidade é outra reação. Eu tô puto que eu tô preso aqui, que raiva de sei lá quem, ou, né? E às vezes a gente culpa uma pessoa quando, enfim, se tem algum culpado, tem um vírus que funciona assim no nosso corpo, ponto, né? E tem um processo, né? O luto é um processo. Que a gente Tem uma pode falar melhor barganha, né? daqui a Aquela pouco, barganha né? de buscar uma medicação Sim, milagrosa, aquela barganha de pensar em estratégias que talvez exato, não sejam exato, reais, né? Tem uma barganha de tentar ir só um exato. pouquinho, só isso, só aquilo, só desse jeito. Exato. Tem a barganha e tem a fase final de aceitação, enfim, na hora que a gente consegue falar, bom, essa é a realidade que nos toca viver agora, qual é a melhor maneira que eu posso lidar com isso, mas talvez só o ponto de a gente tentar localizar, assim, acho que tem esse tema do luto e de a gente estar vivendo isso, cada um de uma maneira e de um jeito, mas tem um outro fenômeno que também é muito comum, que é esse que você estava falando antes, que é o que a gente chama de um luto antecipado. Ótimo. Que é o luto não acontecer, então tem um sofrimento pelas perdas já existentes, de várias ordens, né? O trabalho, a circulação, um abraço, blá blá blá. E agora tem um outro sofrimento, que é o que a gente chama de luto antecipado, que é muito comum quando a gente está diante de um futuro ameaçador, tipo a tempestade está chegando, o furacão está chegando, ou tem um vírus circulando e ele está circulando cada vez mais, né? Que a nossa cabeça vai começar a fazer isso que você falou agora, que é o trabalho dela, é normal que ela faça, que é para tentar nos proteger, tentar mapear todos os possíveis futuros, por mais horrorosos que ele seja, e a gente vai começar a viver, né? Muito provavelmente, ansiosamente, já estamos vivendo, por tudo que a gente pode vir a perder. Isso. E aí, isso é um sofrimento real, existente, mas produzido por histórias que a nossa cabeça começa a produzir, na tentativa de nos ajudar, porque ela evoluiu durante centenas de milhares de anos para isso, detectar problema, prever o que pode acontecer, acionar soluções. Mas quando a gente não tem controle, esse modo não só não resolve, como vai nos afundando. E aí é como lidar com isso, né? E a loucura é que se a minha cabeça está produzindo esses cenários, imagens, ideias, possibilidades futuras, e eu busco uma solução com a minha cabeça também, é como se eu estivesse entrando num emaranhado e tentando apagar o fogo com álcool. A gente usa em terapia e na vida, a gente usa muito uma metáfora da areia movediça. Se eu tenho um problema que acontece na minha cabeça, é como se eu estivesse entrando numa areia movediça. E aí eu começo a me sentir mal, e eu começo a fazer movimentos para resolver esse problema que só existe na minha cabeça por enquanto.
E esses movimentos envolvem fazer coisas para eu evitar pensar nisso, para eu controlar esse tipo de pensamento que a gente sabe que não funciona. Quanto mais a gente tenta controlar alguma coisa, mais ele acontece, mais ele aparece. E quanto mais eu luto com esse pensamento, com essa possibilidade de ir lá no futuro, mais eu dedico a minha atenção, que é um recurso super escasso, a alguma coisa que não é a vida que desenrola aqui no presente. A única vida possível que existe é a vida que se desenrola agora, no agora. Então, toda energia que eu deposito em estratégias para lidar com problemas lá na frente e que não estão sob o meu controle, é energia que eu tiro de um lugar aqui, presente, do agora. E aí, então existe um sofrimento que ele é puro, ele é real, ele é concreto. Estamos todos com medo, estamos todos em casa pensando o que vai ser do futuro financeiramente, afetivamente, fisicamente, o que vai ser do futuro das crianças, das escolas, das empresas, nosso. E isso é um problema real, que acontece agora. E tem o sofrimento que nós produzimos com a nossa cabeça, pensando e remoendo e martelando os milhares de cenários possíveis. E brigando com os milhares de cenários possíveis. Então, a gente começa a pensar que todos nós gostaríamos de ter aceitação nessa hora, né? Então, ir na direção da aceitação. Mas a aceitação, ela é um último elo de uma cadeia muito grande de coisas que precisam acontecer. E uma dessas coisas que precisa acontecer é a gente conseguir entender que as palavras e imagens, ideias que acontecem na nossa cabeça, acontecem na nossa cabeça, não tem poder. Né? São ideias e imagens que podem sim ser visitadas. Então, olha, isso pode acontecer, isso é uma coisa da nossa cabeça. Isso pode acontecer, então eu tenho que me preparar para isso. Mas o sofrimento vai acontecer se isso for maior que tudo. Maior do que está acontecendo aqui na minha frente, na minha casa, na minha vida, no almoço que eu tenho que preparar, na comida que eu tenho que comer. Faz sentido, amiga? Não, super. E eu acho que talvez esteja alguns discernimentos que são importantes para a gente fazendo, né? Cada um de nós consigo mesmo. A gente está diante de vários problemas. Então, a gente não está dizendo que a nossa cabeça se debruçar sobre problemas e se enganchar é necessariamente ruim. Tem alguns momentos que é extremamente produtivo e importante. Estou com tal problema, como eu vou resolver tal problema? Né? E se engajar nisso e pedir ajuda e pensar com outras pessoas e tudo mais. Mas muitas vezes a gente, sem perceber, entra nesse modo diante de coisas que não podem ser resolvidas e controladas, pensando é um falso problema, uma armadilha que a gente cai, né? Sim. E aí eu acho que o que você está dizendo, que é bem importante, quando a gente começa a imaginar esses futuros, eles doem, são futuros dolorosos. E um mecanismo muito instintivo, humano de todos nós deixa eu fazer qualquer coisa para parar de sentir e pensar isso, né? E o que a gente sabe, com muita pesquisa, e quem é terapeuta sabe, é que isso funciona durante 2, 3 segundos, e imediatamente realmente você pode produzir alívio, né? Fugindo daquilo. Mas essa estratégia não só não vai funcionar, como ela vai fazer esse monstrinho ir crescendo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Então, a saída, talvez a pergunta que a gente tenha aqui para pensar juntas e responder, é como lidar com esse tipo de sofrimento, que a gente está chamando puramente mental, baseado numa realidade, ninguém está delirando, são possibilidades concretas, né? Mas sobre as quais agora a gente não tem muito o que fazer, né? E aí acho que você falou uma coisa importante, quer dizer, então, tem um caminho que não nos ajuda, vai ser ineficaz, que é não pensa, não sente, muda o foco, bebe, anestesia, né? A fatura desse jeito de solução chega, ela não resolve, piora, né? E acho que tem outros caminhos que a gente conhece como terapeuta, outras estratégias que a gente pode dividir agora com quem está aqui, sobre como lidar, assim, no limite, vamos pensar esse luto antecipado, ele pode chegar no limite de uma crise de ansiedade.
por exemplo, Isso, né? Você exatamente. entra lá dentro, você começa a sentir seu coração acelerando, Uhum, a sua falta uhum, de ar, e você está lá numa crise de ansiedade por conta de uma coisa que não está acontecendo, ou você cai em uhum, prantos por conta de uma coisa que ainda não está acontecendo, que não sabemos se vai acontecer ou não, né? sim, Então, uhum. como lidar com essas reações, né? E É, como se ajudar nessa hora, né, Deise? eu fico pensando que talvez a estratégia mais importante para esses momentos de remoer e remoer futuros cenários o tempo todo, talvez não o mais importante, mas uma estratégia que eu considero muito importante é o engajamento. As pessoas falam de mindfulness ou de atenção plena, mas acho que se a gente pudesse apertar esses conceitos todos e tirar o que é essencial, talvez o que a gente já sabe em psicologia é que se engajar numa tarefa talvez seja a melhor estratégia de aceitação. E é curioso, né? Porque a gente pensa em aceitar alguma coisa ou conviver com a dor como uma atitude passiva, como uma Passiva, atitude de né? renúncia, de resignar-se. E, na verdade, aceitar uma coisa aceitar uma situação é uma atitude ativa, é um compromisso que você tem em ouvir essas imagens e sentir essas sensações e ficar perturbado porque essas coisas acontecem dentro do seu corpo e se concentrar em se engajar em alguma coisa que é importante para você, né? A gente Uhum, aceita, não é à toa, a gente aceita alguma coisa porque não aceitar tem um custo alto. Não aceitar nos rouba a possibilidade de nos engajar em alguma coisa que é importante. E aí a gente começa uhum. pensando em estratégias super simples e metódicas, né? Sim, De se você está sim. se perdendo nos seus pensamentos, põe os dois pés no chão, se ancora em algum lugar. O Hans Harris fala Sim, muito disso, né? De que é como se as nossas sim. emoções fossem um barquinho e que no meio da tempestade ele pode bater nas pedras e de alguma forma a gente precisa tirar a âncora. E quando um barco está Uhum, preso na âncora, ele não fica estático, ali preso, né, amarrado. Ele fica balançando, mas ele não vai cair nas pedras. Então, qualquer uhum, estratégia de mindfulness que a gente utilize serve a um propósito. O propósito é não bater nas pedras, é ficar uhum. preso em alguma coisa que a gente consiga acessar através dos nossos cinco sentidos. Que a gente Perfeito. consiga tocar, que a gente consiga cheirar, que a gente consiga ouvir. Isso é o básico do Aham, básico. E aí, eu acho sim, que o mais importante do que ser o básico, desse básico, é conseguir encontrar coisas pelas quais vale a pena a gente se engajar, sabe? deixa eu só falar uma coisinha, Daisy, que eu acho Claro. que essa estratégia, né, essa Uhum, intervenção, no fundo, que você compartilhou com a gente agora, né, ela uhum. pode parecer simples, mas ela é muito poderosa. E Ai, quando a gente sim. está falando de situações críticas e de Uhum, crises, a gente já conhece, já tem evidência de várias estratégias técnicas, táticas, uhum, que parecem muito simples e são simples de implementar, mas a consequência que ela produz ela é muito importante. Então, essa que a Daisy falou agora, que é aumentar o seu contato. Então, se alguém aqui, na hora que se perceber já enganchado na história horrorosa que a cabeça começou a criar, e se uhum, perceber perdendo o eixo de alguma maneira e sofrendo, né? uhum, É, usar os cinco sentidos para voltar para o presente e de uma uhum, maneira intensa ajuda. Tem uma uhum. técnica muito simples dentro desse conjunto que eu confesso que eu já usei quando eu mergulho de scuba diving e é sempre um tanto ansiógeno. Pode ser, Nossa, depende da condição do eu mar. acho que deve ser super, né? E aí, eu não sou eu nunca experimentei uma crise de ansiedade, já ouvi muitos relatos, mas eu nunca experimentei. Mas o perto que eu cheguei de sentir, meu Deus do céu, tô aqui lutando com a minha ansiedade, foi umas duas vezes que eu estava mergulhando, e eu lembrei de uma vez um psiquiatra dando uma aula, contando de uma técnica, eu Uhum, usei e me ajudou muito,
que era tão simples quanto, se isso acontecer, quer dizer, sente, presta atenção no coração, na sua respiração, e começa a nomear as coisas que estão na tua frente. E você pode até simplificar. Você pode simplificar assim, eu vou começar a nomear tudo que tem, vou procurar o que tem de amarelo aqui, neste momento agora. Então, nossa, tem uma banana que é amarela, ali é um pote de... É real, tá agora. Ali é um pote de vitamina C, que tem a tampa amarela. Ah, a tampa do detergente também é amarelo. A luz que está saindo dali também é amarela. Então, uma coisa super simples e que eu utilizei em momentos em que eu estava... e que foi jogar o feixe de luz para fora. E a minha experiência nesse momento foi de conseguir acalmar e achar um eixo e voltar a aterrar no presente, no meio da ventania do futuro na cabeça. Então, é uma dica super simples como essa, como sentir a dureza da mesa, bater o pé no chão, como a Daisy falou, bater o pé no chão, sentir o chão, sentir o seu peso aqui, sentir o corpo, sabe? Isso. Apertar teu corpo, que tá na se estiver no boca, lugar. né? Qual que é o gosto que está na sua boca? Sentir o gosto, e buscar um perfume. Então, essas técnicas, principalmente quando você está escalonando para uma emoção mais desregulada, elas ajudam bastante. Fecha parênteses. Só queria contar que eu já usei e me ajudou. Sim, e é super importante, né? Porque a gente precisa amplificar a estimulação que está ao nosso redor. Né? Como se a gente precisasse também de forçar e dar uma ajuda para a nossa cabeça. Exato, é isso. Para voltar a nossa atenção para aqui e agora, o que está acontecendo. Exato. Exato, acho que é bem essa imagem, né? É como se a gente precisasse ajudar o cérebro a entender, olha, você está entretido numa história que não está acontecendo, o que está acontecendo agora é isso, então você aumenta a estimulação para o cérebro, vou explicar assim, né? Que ajuda ele a lembrar que ele não está naquela situação de ameaça, ele não está. Então, quando você fizer isso, vale a pena lembrar, não, agora eu estou bem, agora eu estou vivo, eu não estou doente, minha mãe não está doente, depende da fantasia que você estiver fazendo aqui, tem comida, né? Então, eu estou bem, está tudo bem, volta, volta. E, em geral, o que a gente começa a observar é que aí o cérebro começa a mandar para o corpo este comando de segurança e o corpo começa a se acalmar, o coração abaixa, a respiração vai voltando ao normal. Então, é meio que como é que a gente age sobre o nosso corpo nesta hora, para que ele volte a lembrar, a cabeça volte a lembrar que a gente não está vivendo aquele futuro imaginado, a gente está vivendo uma outra coisa, né? Uma coisa que eu uso muito, que acho que é tão banal e é tão bobo, né? Tão simples, é conseguir prestar atenção na nossa respiração. É o básico do básico, de toda a meditação, de toda a prática de atenção plena, mas que é super interessante porque a respiração ela é uma das primeiras coisas que se altera quando a gente está ansioso. Então, é uma das formas, é um marcador. Você pode perceber que quando você está ansioso, você vai ficar com a respiração mais curta. E da mesma forma que a nossa ansiedade mexe com o nosso corpo e faz com que a gente respire mais rápido, a gente pode mexer com o nosso corpo alterando artificialmente a nossa respiração. E a gente faz o caminho inverso. Se a minha cabeça mexe com o meu corpo e faz eu respirar de forma rápida demais, eu posso respirar de forma mais lenta, pausada, num ritmo que seja confortável para mim, para que essa respiração conte para o meu corpo que está tudo bem, meu corpo conte para minha cabeça que está tudo bem, e aí que eu possa entrar e diminuindo o meu nível de responsividade, diminuindo o meu nível de ansiedade ou de respostas de ansiedade. E eu acho interessante, eu não sei se você tem, eu tenho um relógio que ele fala assim, respira, né? De tempos em tempos. Nesses momentos de pandemia mundial, você começa a valorizar algumas Adquira! Adquira um relógio que tem um alarme que fala, respira. Porque respirar e respirar profundamente, assim, inspirar contando até 4, né, Yara? E expirar contando até 8. E tem uma dica só, né, Deise? Uma dica, não, um detalhe que é importante, é inspirar e expirar pelo nariz e não pela boca. Acho que tem duas partes bem importantes. Fazer pelo nariz e não pela boca.
E a respiração, ela ser abdominal, você tem que sentir a barriga inflando e desinflando, e não aqui em cima no peito. E pelas razões que a Daisy falou, quando a gente está numa situação de ameaça, quando a nossa cabeça entende que a gente está numa situação de ameaça, ela vai mandar um comando, respira mais rápido, porque tem que produzir um monte de coisa para te ajudar a defender. Então a gente vai ficar com a respiração curta, ofegante e aqui em cima. Isso. Então, esse caminho que a Daisy falou, que é, bom, a gente tem controle sobre a nossa respiração. Então, como é que quando eu me sentir mais ansiosa, como é que eu vou tentar dominar a minha respiração? E a yoga tem uma frase muito legal que eu gosto, que é a mente, ela espelha a respiração. Então, se você acalma a respiração e se você acalma o corpo, a mente começa a acalmar depois. Essa é um dos fundamentos, né? Fantástico. Então, quando você está regulando a respiração desse jeito, mas fala, Deise, você estava lá contando como então é essa respiração diafragmática, né? Tecnicamente, o nome dessa técnica para controle de ansiedade é uma técnica que existe com muitas evidências há mais de um século na ciência da psicologia e há mais de milênios no mundo oriental. A yoga ensina isso de modos até mais rebuscados, eu aprendi recentemente, onde eu posso até complementar o que Yara, você já viu, uma que vez eu aprendi? eu vi um budista contar, um monge falar de respirações para você ficar mais ativado, respirações para você ficar mais calmo, Sim. né? Ritmos de Sim. respiração para você Sim. acordar, ritmos para você Sim. acalmar, ritmos para você já viu? Sim. Conhece? Conheço. Eu fiz um curso agora em Bali de 50 horas só de manejo disso, de manejo de... É um curso de respiração, yoga, tantra, a gente pode até trazer isso para cá, mas é de aprender a ativar a fisiologia do teu corpo, né? De qualquer modo, como a gente está falando de ansiedade, depois a gente pode até fazer uma outra conversa, como é que técnicas de regulação emocional. A gente está falando agora de técnicas de regulação emocional para ansiedade. Existem técnicas de regulação emocional para tristeza, para raiva, né, com evidências científicas. Né? Essa que a gente está falando, ela é para ansiedade. Então, básica, a respiração diafragmática. Então, se você se sentir mais agitado, mais acelerado, mais inquieto, com mais medo, né, a técnica é senta, para, deita, e você vai inspirar e expirar pelo nariz, tentando aos poucos, na barriga. Então, você inspira, sente a barriga Peraí. crescendo, expira, sente ela murchando. Inspira. Eu tô com a mão na minha barriga, eu coloco quando eu preciso, eu faço o que eu tô falando para vocês, eu faço comigo mesmo, tá? Expira. Leva o umbigo lá pro fundo. E aos poucos vai tentando aumentar o tempo da expiração. Então, você conta, se você inspirou em 3, tenta expirar em 4, em 5, em 6. Aí você tá bem, você inspira em 4, aí você expira em 6, em 7, em 8. Se chama respiração diafragmática. Se vocês fizerem isso por 1, 2, 3, 4 minutos, vocês vão sentir que, na verdade, tecnicamente, você começa a ativar o sistema parasimpático, o sistema nervoso central parasimpático. A gente tem 2. O simpático, que é o que regula o estresse, que agita, que na adrenalina, e o parasimpático, que é o que acalma, o que relaxa. Então, a respiração é super, super, super importante. Está na mão o tempo todo da gente. Acho que é um instrumento mais fácil, né, de voltar para o presente, de colocar os 2 pés no chão e ter um lugar seguro para onde voltar. Falo que se você está com a respiração ajustada, é como se você pudesse voltar sempre para esse lugar e a partir desse lugar fazer melhores escolhas com a sua atenção, para onde você vai direcionar a atenção. E eu fico pensando que no meio desse monte de informação que a gente recebe,
É como se a nossa mente, né, se a nossa cabeça, que a nossa cabeça fosse um rádio. Sabe aqueles rádios antigos que tem dois botões, Sim, um de volume e sim, outro de estação? É como se a sim. estação do nosso rádio tivesse quebrada. Ela vai estar o tempo todo contando para a gente das catástrofes que podem acontecer no futuro, de como nós estamos perdidos, do mal que vai acontecer ali na esquina. E a gente não consegue Uhum. controlar o conteúdo do nosso pensamento. A gente não consegue. Esse botão quebrou. O único botão que a gente tem algum controle é no volume. E a gente só controla o volume a partir da nossa atenção. O que vai controlar o volume é o engajamento. O quanto que Perfeito. você se engaja no que você tem ao seu redor, no que é importante para você, o quanto você se engaja nas relações que estão se desenrolando no presente, na comida que você está Uhum. comendo nesse momento, na comida que você está preparando, na forma como você está preparando o seu corpo para dormir ou para se acalmar. Então, não Uhum. dá para a gente desligar. A gente pode desligar o rádio, né, a televisão, mas a gente não desliga a nossa cabeça. Ela vai estar o tempo Exato. todo contando para gente que estamos vivendo no meio de uma pandemia mundial, que a gente vai sentir muita ansiedade, muito medo pelo que pode acontecer conosco e com as pessoas que a gente ama. Acabou, não tem jeito. É essa rádio, ela está Uhum. quebrada e ela vai ficar tocando isso o tempo todo. Mas se a gente Uhum. conseguir renunciar um pouco a tentar resolver esses problemas que não são resolvíveis e se concentrar no que acontece agora, no que é importante, talvez a gente consiga sobreviver, né? Porque é uma questão de chegar do outro lado da margem desse rio, né? Com o nariz para fora Total. d'água. Né? Não é nadar Total. perfeitamente, não é fazer tudo incrível, não é ser um monge budista em retiro espiritual Sim. nos próximos meses. É sobre Sim, sim. chegar do outro lado, sobreviver ao Exato. luto, né, amiga? Exato, é. E aí eu estava lembrando, eu estou pensando aqui que a gente está indo para os minutinhos finais, Isso. a gente podia abrir Uhum. para perguntas, né? Mas agora você falou sobreviver ao luto, eu lembrei de uma imagem muito bonita que eu uma vez, sobre o luto, que eu vi a Uhum. doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu gosto muito do trabalho dela, quem não a conhece, procure. Ela é uma médica que lida muito com cuidados paliativos, pacientes terminais, então fala muito sobre a morte, tem livros escritos sobre Uhum. isso, e portanto sobre luto também. E aí ela tem uma imagem que eu acho muito bonita e potente, que o luto, na verdade, o que é o luto? Então, alguns de nós estão vivendo um luto concreto, outros viverão um luto concreto, e todos nós, de alguma maneira, ficamos vivendo lutos antecipados a hora que a cabeça entra aí, né? Uhum. Mas, falando sobre o luto concreto, ela diz assim, o luto ele começa no momento seguinte em que o vínculo com alguém importante foi rompido, ou porque essa pessoa morreu, ou porque você se separou e divorciou, né? Então, quando um vínculo importante é rompido, a gente perdeu agora o vínculo Uhum. temporariamente, talvez, com algumas coisas muito importantes, né? Uhum. Uhum. E ela fala, quando a gente entra num estado de luto, é como se a gente tivesse entrado numa caverna que a gente não vai conseguir sair. A gente vai querer muito sair naquele lugar pelo qual a gente entrou, a gente quer voltar para aquela realidade. E dói Uhum. muito saber que aquela realidade não existe mais, que ela se foi. E lidar com a perda pode ser muito doloroso, e é uma reação normal. E ela Uhum. fala assim: o trabalho do luto é que, como é que a gente caminha dentro dessa caverna o tempo que precisar caminhar, para ir achando ao longo dessa caminhada e construindo ao longo dessa caminhada uma saída, um Uhum. caminho que nos fará, em algum dia e momento, ver que a gente saiu da caverna. E essa saída será para um novo mundo, não para aquele que você entrou. Uhum. Então, e ela existe, ela será. Talvez a dor do começo seja um dia só saudade de alguém, mas não Uhum. aquela dor física no peito que dilacera, falando do luto Uhum. concreto, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho bonita a imagem que ela faz do luto como uma transformação. É um Uhum. processo de transformação, Uhum. com muitas mudanças e aprendizados, né?
Então, pensando no luto que a gente está vivendo, é importante nomear ele como tal e entender que a gente vai sair num mundo que a gente não sabe qual é, que não é Uhum, exatamente igual, impossível ao que a gente uhum, vivia, e que a gente vai sair transformado, é, né? Talvez esse seja o trabalho que a gente tem adiante agora, né? Enfim. uhum, uhum, muito bom. Pode abrir para perguntas, talvez, eu não sei, Sim, Deise, eu me perco no tempo. a Não sei gente quanto tem tempo a dois gente tem. minutos só, mas eu queria, Hum, é, queria te contar que essa metáfora ela diz muito, conversa muito comigo e hum, com a experiência de luto concreta e até da experiência que a gente está vivendo hoje, né? Quando eu imagino que a gente não vai voltar para uma vida que a gente tinha antes, e eu sinceramente acredito que não, eu me sinto triste e enlutada, e acho que eu estou nesse momento, nessa semana, né? Entristecida, enlutada, chateada pelo que está acontecendo sim. agora e o que eu imagino que vai acontecer no futuro. E eu fico pensando que a única forma da gente cavar uma saída nessa caverna é aqui, né? É desse lugar, né? Não tem outro, não dá pra gente cavar lá de fora, ou não dá pra gente É, não, cavar de outro lugar, a gente precisa começar a cavar daqui, de agora. E acho que é sim, isso, amiga. Nós estamos no sim. último minuto e eu queria Uhum, agradecer você de novo, incrível, mulher incrível, e agradecer todo mundo que está aqui, que eu que apareceu. agradeço. E, Sim, sim. Voou como sempre. putz, grila, meu. É, 2 segundos, papum, a gente acabou de é. começar. Isso é. E eu acho que assim, e agradecer a todo mundo, e talvez me veio uma imagem aqui agora, que assim, talvez o que a gente precise fazer agora para sair da caverna bem é ficar nessa caverna, ninguém sair de casa. Cada um Sim, dentro da sua caverninha, não essa é a saiam da saída caverna. para a saída.